Nós vamos levantar as nossas mãos em favor dos pedidos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos nesta manhã, Senhor, agradecido a Ti, e nós levantamos as nossas mãos e esse caderno com esses pedidos, crendo que o Senhor já está operando, pois nós entregamos a Ti com confiança, Pai, porque o Senhor é digno de toda confiança, de toda honra, de toda glória, e nós entregamos a Ti. Em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, amém e amém. Um bom dia a todos com Jesus, nosso amado Senhor. Estamos muito agradecidos por mais esta manhã abençoada, né? Louvado seja Deus. E dessa feita, nós temos irmãos de Serrania, nós temos irmãos de Itajubá. Os filhos de Deus não medem esforço para estar juntos, né? E é bom estar juntos, companheirismo, um amor. Até de Machado nós temos o irmão Oséias mais uma vez conosco. Senhor Jesus abençoe. Glória a Deus, irmão Oséias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Lucimar. A escritura que nós vamos ler nesta manhã é uma escritura muito conhecida de todos. É São Marcos, capítulo 16. Versículo 15, 16 também. São Marcos, capítulo 16. É uma escritura que você deve ter lido ela já umas 500 vezes, cada um de vocês, né? Muito conhecida. Mas essa escritura é uma bênção. Cada vez que você lê, você consegue enxergar o valor de algo que realmente tem valor. O maior valor que existe está numa alma salva. Existe muita coisa de valor, mas o maior valor que existe está numa alma salva. Então nós vamos ler São Marcos 16 a partir do 15. E disse-lhe, é Jesus falando: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor Jesus, abençoa a leitura da palavra em nossos corações. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Todos são mais do que bem-vindos no companheirismo cristão, companheirismo do amor. Todos mais do que bem-vindos. A irmã Terezinha justifica sua falta, motivo de enfermidade. Levanta sua mão em favor da irmã Terezinha. Pai, o Senhor sabe que se a irmã Terezinha tivesse boa, ela estaria aqui. Mas o Senhor é o médico dos médicos e não tem nada de ruim que o Senhor não possa tornar em coisa boa. Por isso nós entregamos a Ti também esse pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Louvado seja Deus. Para Deus não tem doença pequena, nem grande, ruim, né? Boa, não existe. Para Deus, o mesmo remédio que Ele usa para curar uma gripe, Ele usa para curar o câncer. É o mesmo remédio. No natural, para curar uma gripe, é um comprimidozinho, né? De gripe. No espiritual, é o mesmo remédio. O natural, para curar um câncer, não vai dar um comprimidinho de gripe, vai dar um remédio mais forte. Vai ter que fazer uma quimioterapia para controlar aquilo. Mas no espiritual, para Jesus, é tudo o mesmo remédio. A mesma fé que você exerce para curar uma gripe é a fé que você vai exercer para curar o câncer. Ué, pastor, mas para curar uma gripe, parece que foi fácil exercer a fé. Mas o médico falou que está com um tumor, coisa e tal, então agora eu não estou conseguindo encontrar força para exercer essa fé. Sabe por quê? Você está com medo, porque o médico falou que é um tumor. Eu lembro de uma historinha que não tem nada a ver, mas tem. Uma historinha que uma pessoa, eu vou contar mais ou menos, se eu errar, quando você lembrar, vocês completam. É que uma pessoa, ele ia andando num trio assim, de repente, ele viu uma cascavel, ele caiu duro para lá, desmaiado. Eu não sei, aquela mesma pessoa passando no mesmo lugar, um rato fez um barulho, ele pensou que a cascavel caiu do mesmo jeito. Então você vê que se ele vê que é o rato, às vezes não seria tanto problema, mas ele viu só o barulho, né, irmão? O diabo gosta de fazer barulho também, sem ficar escutando o barulho dele, ele amedronta a pessoa. Mas os filhos de Deus não precisam ter medo de nada. Os filhos de Deus podem ficar em paz. O profeta diz que a pior coisa que o diabo pode colocar numa pessoa é medo. Eu lembro de uma historinha também, já que eu nem paro com as histórias, de 3 pessoas que combinou de matar um vizinho deles lá, mas queria matar sem deixar rastro, vestígio de nada. Senão vai preso, aquela coisa, pressão digital, então nós temos que matar sem pôr a mão. Aí um teve uma ideia, falou assim, vou fazer o seguinte, eu chego na frente, bato na porta, a hora que ele sair, eu vou falar, vou assustar, eu vou fazer de conta que eu estou assustado, e vou perguntar para ele, escuta, você já foi no médico? E ele não tem nada, ele vai falar, não, hein? Então, mas eu até aconselho você nem olhar no espelho, senão você vai assustar. Você tem que ir no médico, você está morrendo, rapaz. Não, mas não tem nada, está morrendo, é que você não está vendo, você não olha no espelho, não. Se você olhar, você vai ver. Aí ele pegou e despediu, foi embora. O homem ficou curioso, falou, vou olhar no espelho, não é possível, que esse homem viu. Foi lá, olhou no espelho, não viu nada de errado, falou, conversa mole, não deu nem confiança para aquilo. Mas dali a pouco, ali uma meia hora, chegou o outro, era 3, tinha combinado, chegou o outro, bateu na porta, ele saiu para atender a porta, o outro assustou também, falou, uai, mas escuta aqui, você já foi no médico? Falando a mesma coisa que o outro tinha falado. Você já foi no médico? Ele falou assim, médico, por quê? Eu estou bom. Rapaz, você não está bom. Você não está bom. Eu acho bom você nem olhar no espelho. Você não está bom, não. Ele falou assim, aí pegou, despediu, foi embora. Ele falou, mas não é possível, eu vou olhar no espelho. Mas quando ele foi olhar no espelho, ele já não estava bem mais. Aí ele viu uma diferença. Ele falou, olha, eu não estou bem mesmo, olha, a cor minha está diferente. É porque 2 já tinha falado, o medo foi entrando. Ele já estava com outra cor, já estava
Ele olhou no espelho, quando ele olhou, falou assim, nossa, mas eu estou ruim mesmo. Como é que eu olhei no espelho agora há pouco, parece que não tinha nada, e agora parece que eu estou tendo mesmo. A hora que ele estava fazendo essas interrogações com ele mesmo, e conversando com ele mesmo, aquela coisa, bateu na porta de novo. Uma hora que o terceiro bateu na porta, que ele abriu a porta, o homem deu susto, falou, rapaz, ele caiu desmaiado. Caiu desmaiado. Não precisou pôr a mão no homem. 3 pessoas falando a mesma coisa. Você já pensou? Mata. Você pode prestar atenção quando a pessoa vai no médico hoje, se o médico falar, rapaz, só do médico fazer assim, pôr a mão na cara, pronto. 50% daquela enfermidade já virou 80%. A pessoa pode estar morrendo, pode estar ruim mesmo, se o médico falar assim, rapaz, fica tranquilo, isso aqui não dá jeito. Daqui 30 dias eu não tenho mais nada, eu tenho o medicamento certo para esse negócio, pronto, a pessoa já sai dali quase que nem precisando tomar o remédio. É desse jeito que é a coisa, tá bom? Não deixa o inimigo te amedrontar em nada. Vão ser as pessoas mais corajosas do mundo, porque quem tem Jesus tem coragem de enfrentar qualquer problema na vida. Antes de nós entrar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho sobre o valor também, e vou falar sobre equipamento, e vou falar sobre segurança. É 3 coisas que eu quero. Senhor Jesus abençoa nós nessa manhã. Nós vamos falar um pouco sobre o valor, sobre equipamento e sobre segurança. São 3 em 1, né, irmão? Que nós vamos conversar. Mas antes de nós entrar no valor, eu quero dar uma passadinha aqui no que já aconteceu aqui. Ô, irmão, aconteceu uma coisa aqui tão importante, que eu não sei se vocês prestaram atenção nesse detalhe, que eu vou falar daqui a pouco. Mas aconteceu uma coisa aqui. Aconteceu uma coisa aqui tremenda. Depois você vai ver. Nós ouvimos aqui os 10 mandamentos, né, no início do culto, Êxodo capítulo 20, e nós ouvimos um corinho, Pai Celeste. Eu gosto muito desse corinho, você falando com o Pai Celestial, coisa gostosa, muito bom. E depois nós ouvimos o primeiro hino depois do Pai Celeste. Pai Celeste foi o primeiro, depois nós vimos o segundo hino. Mas é o primeiro hino. Pai Celeste foi um corinho para abertura. Mas vamos pensar que agora foi o primeiro. Nós ouvimos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Esse foi o primeiro hino que nós ouvimos. Você percebeu que o último hino foi o mesmo hino? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã outra vez. Por que esse hino teve que vir no começo e teve que vir no fim? É bem provável que aquele que cantou o hino no fim deve ter chegado depois que o hino foi cantado no começo. Porque normalmente se a pessoa chega e ouve, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, ele não vai repetir o mesmo hino depois. Entendeu?
Deus permitiu que a pessoa chegasse depois que o primeiro hino foi cantado. E ele cantou o hino de novo, no final. Mas só que eu estava pensando, Jesus, ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, o primeiro hino. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, o último hino. Oh, mas cada coisa que acontece num culto, desde a hora que começa, aquilo já vem trazendo algo no coração da gente. A irmã Raquel trouxe o melhor lugar do mundo, nós sabemos que é justamente em Jesus Cristo, o melhor lugar do mundo. Pois um bom Marcinho, satisfação, também gosto demais desse hino. Satisfação é ter a Cristo no coração. Depois segura nas mãos de Deus e vai. Você quer ter segurança mesmo? Segura nas mãos de Deus. Fora das mãos de Deus tem segurança não. Nós vamos falar alguma coisa também sobre segurança. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Agora a irmã Márcia cantou um hino para nós ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestida do poder. O que é ficar em Jerusalém para nós, hoje, na hora que nós estamos vivendo? É ficar dentro da palavra aqui. Dentro da palavra. Sai de Jerusalém, não. Tem lugar que entrando em Jerusalém deu problema, mas foi com os magos, né? Quando eles entraram em Jerusalém para perguntar uma coisa que eles não tinham que perguntar para ninguém. Se Cristo está guiando você, você tem que perguntar para quem? Eles não estavam sendo guiados pela estrela? A estrela não é Cristo? Estava sendo guiado pelo próprio Cristo e vai entrar em Jerusalém para perguntar para o Herodes, perguntar para o sacerdote, perguntar para quem? Acerca do menino. Não. Tem coisa que você não pode perguntar para ninguém, tem coisa que você tem que ter a direção de Deus mesmo. Se você perceber que Deus está dirigindo, você não tem que perguntar nada para ninguém não. Você perguntar para um, perguntar para outro, perguntar para um, perguntar para outro. Ô, irmão, até no natural, o profeta desta era diz assim, se você tiver um plano na tua vida, se você estiver estudando um plano, fazendo um planejamento, ele diz assim, não fala para ninguém não. Você teve uma ideia boa, você sai, fala para um, fala para o outro, fala para o outro. Não, fala não. Você teve uma boa ideia, você crê que aquilo ali foi uma inspiração de Deus. Por que você vai ficar falando para um e para outro? Como se você mesmo não tivesse segurança. Entendeu como é que é? Isso acontece até com quem está aceitando a mensagem. Eu lembro quando eu comecei a ouvir essa mensagem aqui, irmão. Quando eu comecei a ouvir, eu achei interessante, gostei e aquela coisa. Sabe o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter ficado quietinho e ter aceitado o batismo e ter começado a congregar e tomar a ceia e lavar os pés dos irmãos. Eu tinha que ter feito isso em silêncio. Sabe o que eu fiz? Eu saí pregando a mensagem para todo mundo. E teve gente que falou para mim, você já foi batizado? Eu falei, ainda não. Por que você está pregando para mim? Você nem batizado não foi ainda? Falaram para mim. Mas e a vontade
de achar uma concordância, parece que está faltando alguma coisa, parece que não está seguro mesmo ainda naquilo. Aí você parece que quer fazer discípulo, quer arrumar mais uns 5 ou 6 que concordam com você, aí você vai pôr em ação, em prática, porque achou mais 4, 5 que concordou. Graças a Deus que eu não achei ninguém que concordou comigo. Mesmo falando a verdade, pregando na mensagem, não achei ninguém que concordou. Eles começaram a concordar comigo depois que eu batizei em nome do Senhor Jesus, eu pregava com segurança. Mas quando eu estava ainda não sabia o que estava fazendo, entendeu? A hora que você tiver um plano na vida tua, assim, um detalhe que você parece que Deus, você entendeu assim, foi uma inspiração que veio algo, seja no espiritual, seja no natural, seja onde for, Deus pode iluminar você para ver uma coisa que está escondido. Está escondido. É a mesma coisa daquele rapaz que teve uma inspiração. Deus falou com ele que em tal lugar assim tinha um tesouro lá. Ele chegou lá e comprou aquela propriedade, não sei quantas vezes mais do valor que valia, e todo mundo chamou de bobo. Falou: rapaz, você pagou tanto naquele pedaço de terra lá, que lá não vale nada, para aquilo é campo puro, que não presta. Ele falou assim: mas eu não comprei o tamanho da terra, eu comprei por causa de algo. Ele sabia que tinha um tesouro lá dentro. Meu irmão, o Senhor Jesus pagou um preço tão caro por causa do irmão Demar, sabe por quê? Não é por causa do Demar penido de fora, não. É por causa do tesouro que está aí dentro desse peito fraco. Aleluia! O preço foi alto, foi cruz, foi calvário, mas por causa de quê? Por causa do tesouro escondido que ele sabia que estava aí dentro. Oh, irmão, que coisa maravilhosa. O profeta fala isso nas mensagens. Você vai lendo as mensagens, você vai mergulhando nessas maravilhas, tudo aí. Não, tudo bem, vamos seguir em frente. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Oh, que coisa! Pela fé eu vejo a glória. Fica em Jerusalém, que do alto seja, fica lá, né? Quantos dias que eu vou ficar lá? Não interessa, fica lá até a hora que receber do alto a promessa do Pai. Eles não sabiam quantos dias, sabe por quê? Porque eles não conheciam que Pentecostes é 50. Se eles soubessem que Pentecostes é 50, eles contavam 40 dias que Jesus esteve com eles, mais 10 dias, né? Eles não sabiam. O problema é que eles não sabiam. Abraão também não sabia que a cidade que Deus prometeu para ele estava do outro lado do rio ainda. Também não sabia. Se ele soubesse: Abraão, sai da tua terra. Abraão, sai da casa do teu pai. Abraão, sai do meio da tua parentela. Por que o senhor quer que eu saia, senhor? Sai, porque eu vou mostrar uma cidade para você, mas eu vou mostrar depois que você morrer, tá? Depois da morte. Não. Vou mostrar uma cidade para você, mas não falou onde que era, e não falou se era daqui 10 anos, não falou se era daqui 20 anos, não falou se era depois da morte, não falou nada. E Abraão ouviu a voz de Deus e não comentou com ninguém. Quando as pessoas perguntavam para Abraão, ele só respondia o que eles perguntavam. Abraão, você está certo mesmo disso? Sara perguntou, ele disse: estou certo, Deus falou. Acabou. Tudo que nós temos que estar é certo de Deus na nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Mas certo, sabe o que é certo? Uma pessoa que está certa de Deus, ele coloca a vida dele nas mãos de Deus mesmo, ele está certo.
Ele não tem dúvida. Na voz do profeta, o profeta orando, ele diz assim: nós te amamos mais do que tudo. Mais do que pai, mais do que mãe, mais do que filhos, mais do que amigos e etc. Entendeu? Você ama o Senhor Jesus mais do que tudo na sua vida também? Aleluia, louvado seja Deus! Sem dúvida nenhuma Ele vai equipar você então para esta caminhada, essa jornada, e vai te dar segurança no final do caminho, principalmente. Que a segurança, enquanto você é novo, enquanto tem saúde, parece que você ainda faz alguma coisa por si mesmo, mas chega numa hora da idade da gente que ele tem que ser mesmo a total segurança da gente. Você pega uma certa idade para frente, começa a aumentar as dores, os problemas, as lutas, dificuldade, entendeu? Você já não tem mais um sangue puro como você tinha quando nasceu, já está meio misturado com açúcar, entendeu? Você já não tem aquela pressão 12/8 reguladinha, igual você tinha. Já tem que tomar uns comprimidos de vez em quando, para regular, parece, para ajudar. Aparece dor no teu físico que você nunca teve. Você se assusta e fala: mas para lá, eu nunca tive essa dor. Agora apareceu. Poxa vida, eu estava lendo hoje na mensagem o irmão Brana falando que esse negócio de doença de vista é coisa de 40 anos para cima, já tem que usar um óculos, a leitura. Aí você diz assim: poxa vida, eu com 25, 30 anos, nunca usei óculos, mas agora estou tendo que usar. É aí que está o detalhe. A morte não chega de repente, às vezes ela chega devagar, ela avisa, dá uns avisos, sabe? A morte chegou para um homem de 100 anos, falou para ele: eu vim te buscar. Ele falou assim: olha, rapaz, mas você não pode pegar de surpresa. Falou para a morte. O homem estava com 100 anos de idade. Você não pode pegar de surpresa desse jeito. A morte falou: não te peguei de surpresa. Mas como é que você pode provar que você não pegou de surpresa? Eu nunca vi você na vida, agora que eu estou vendo, te assustei. A morte falou: você lembra quando você ficou aquele estrepe na perna, lá no caminho de bambu, que você caiu lá e tudo? Aquilo já era um aviso que eu estava vindo. Você era criança ainda, era jovem. Você lembra que você estava capinando um dia lá e cortou a cabeça do dedo lá inchado, amolado? Mas era eu. Até quando você amolou bem inchado, eu fiquei torcendo para você amolar bem mesmo, que eu ia dar um corte no você para mostrar que eu estava indo de viagem. E foi fazendo uma lista, irmão. Lembra aquele dia que doeu a cabeça sua, ô senhor de 100 anos? Ah, mas tudo bem, eu lembro sim, mas eu estava nos 20 anos, ainda era novo. Então, um aviso, eu avisei para você que eu estava na viagem, estava caminhando. Estava de GPS, o GPS estava indicando para chegar no você, chegou. Chegou. Você chegou no seu destino. A morte fez uma lista desse tamanho. Quando ela terminou de falar tudo que ela tinha feito na vida dele, lembra daquele dia que você quase afogou, a tua mãe salvou você tinha 1 ano e meio de idade? Eu estava mostrando que eu já estava a caminho. A hora que você começou a caminhar, eu já comecei a caminhar também de encontro com você. Primeiro chorinho que você deu quando você nasceu, você estava com fome, né? Eu já estava mostrando. Eu estava a caminho já de você. E fez aquela lista. Quando terminou, o velho de 100 anos falou para ela: pode me levar. Eu já você me convenceu que chegou o tempo.
sabe o dia de amanhã. Tem que ficar aí nos pés do Senhor Jesus até que do alto seja revestido de poder. Nós não sabemos a hora, não sabemos o tempo, mas você tem que estar certo de Deus na sua vida. O profeta diz: trabalha como se ele viesse daqui a 10.000 anos, mas vive como se ele viesse agora, hoje. Entendeu como é que é? Pode trabalhar. Teve um irmão que chegou por irmão Brana e falou assim: irmão Brana, eu trouxe aqui a chave do carro e quero falar para o senhor que do jeito que eu estou vendo o senhor pregar aí, nós não vamos durar muito tempo mesmo. Se o senhor quiser até ficar com a fazenda, era um homem que tinha fazenda, o senhor fica até com a fazenda para o senhor aplicar na obra aí, porque eu vou embora mesmo e vai estar muito perto. O irmão Brana falou para ele: não faz isso não, irmão. Trabalha como se Jesus viesse daqui a 10.000 anos. Continua trabalhando na fazenda, continua plantando. Se você é um pedreiro, continua colocando tijolo na parede, levanta a construção. Se você tem um filho na escola, continua apoiando ele para estudar, para aprender a ler, escrever, faz o papel de pai, de mãe, ajuda. Continua trabalhando numa vida normal, mesmo sabendo que nós estamos chegando nas últimas horas, que os sinais dos tempos mostram que Jesus está às portas. Mas continua trabalhando, não se envolve com essas coisas não, continua uma vida normal, mas seja um cristão em qualquer momento da tua vida. Aleluia. Foi o conselho que o profeta deu. É para continuar vivendo uma vida normal, plantando, colhendo, edificando, fazendo. Faz tudo aquilo que tiver ao seu alcance, pregando o evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ai, meu Deus, quando a gente pensa nisso, aí você realmente desprende das coisas naturais e tem como se não tivesse. Você sabe o que Deus fez com Abraão quando ele pediu para Abraão sacrificar o seu filho para ele? O irmão Branham diz que Deus tirou todas as coisas naturais de Abraão. Tirou tudo. Ué, pastor, mas só porque pediu o filho, tirou tudo? E se ele fosse um homem milionário, tivesse fazenda, tivesse boi e tudo, só porque pediu o filho, tirou tudo? E a pergunta é essa: o que é que vale mais do que um filho para um pai? Quem é que dá conta de comprar uma criancinha dessa? Cadê os $1 trilhão para comprar um nenenzinho desse daí que nasceu há poucos dias? Um pai dá tudo, uma mãe morre. Eu vi uma mãe morrer por causa de um menino de 8 anos e ainda morreu que estava na barriga, estava grávida para ganhar outro. Quando o menino caiu dentro do açude, ela ficou desesperada em volta do açude e pulou lá dentro para salvar o menino e morreu junto. E morreu a mãe, o filho e o que estava na barriga morreu também. Sabe por quê? Por causa do amor de mãe, por causa do valor de uma criança dessa. Oferece o ouro e a prata do mundo inteiro para você ver com uma mãe que ama mesmo vive ela breganha. Ela trabalha, ela luta, ela trabalha de faxineira, ela apanha café, arranca batata de enxada, e eu já vi muitas fazer isso, entendeu? Ela luta, ela dá o sangue, ela levanta de madrugada, faz almoço, vai para o serviço, volta, arruma. Se não tiver jeito de levar as crianças junto, põe na creche, mas a hora que não vê a hora que termina o horário da creche para buscar as crianças e pegar no colo e vir beijando as bochechas das crianças e tudo. Ela luta, ela morre, ela dá a vida por causa de um
filho. Vai, oferece um avião a jato desses 300 passageiros para ganhar uma criancinha dessa, vê se você é bem capaz dela ligar para a polícia. O que a senhora está querendo? O delegado atende o telefone, ela fala: eu sou delegado, por favor, manda uma polícia já aqui em casa, que tem um homem aqui, está querendo roubar um filho meu. Mas está querendo roubar que jeito? Está querendo trocar um avião a jato, 0 bala numa criança minha. Vê lá se eu vou fazer um negócio desse. Traz a polícia aqui. Você está vendo onde é que está o valor das coisas? O irmão trabalha como se Deus viesse daqui a 10 mil anos, viva como se ele viesse hoje e desprende das coisas naturais, tenha como se não tivesse. Abraão tinha o filho das entranhas dele, com promessa, com tudo, como se não tivesse. Aí o profeta dessa era disse que Deus estava tirando tudo aquilo que era natural de Abraão, tirando tudo o natural dele, estava deixando ele só mesmo no espiritual. Ô, irmão, eu creio que você está no espiritual mesmo. O natural você tem como se não tivesse. Entendeu como é que é? Por isso que você está feliz com o pão de cada dia, pratinho de almoço, pratinho de janta, um copo de água para beber. E isso satisfaz a tua alma. Você vai lembrar daquele hino que o irmão André sempre canta, que ai de mim se não fosse ele, se não fosse o amor dele. Ai, meu Deus do céu, irmão, vocês me perdoem que eu sou um pouco emotivo. Às vezes eu viro uma criança aqui na plataforma, mas eu me sinto tão bem assim. Ai, Jesus, como o Senhor é bom. Antes de nós falar um pouco sobre esse equipamento, eu quero entrar um pouquinho no valor aqui, porque isso aqui é bom demais da conta, deixar isso com vocês, já que nós estamos falando de valor. O profeta faz uma pergunta na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, parágrafo 26. Ele diz: o que é valor? Ele diz assim: eu comecei a pensar e eu disse, sabe, se eu tivesse 100 milhões de dólares que estivesse aqui numa pia na minha frente, o profeta disse, e eu tivesse um botão aqui, que se eu apertasse esse botão, eu perderia os meus 100 milhões de dólares, mas chegaria a conversar com o meu velho pai que já partiu. Tivesse 100 milhões de dólares aqui, tivesse um botão aqui, se eu apertasse o botão, eu perdi os 100 milhões de dólares. Mas em troca desses 100 milhões de dólares que eu ia perder, Deus ia dar uma oportunidade de eu falar com meu pai que já partiu. O profeta diz, ele me daria essa oportunidade de falar com meu pai por 1 hora apenas, não precisa ser muito tempo não. Você vai ver 1 hora que você tem condição de fazer uma coisa real e verdadeira, valendo muito mais do que os 100 milhões de dólares. O profeta diz, eu apertaria o botão, mas sem pensar 2 vezes. Eu perdi os 100 milhões de dólares, mas eu ia conversar com o papai 1 hora. Papai que já foi embora. O profeta diz, eu daria 100 milhões de dólares esta manhã para colocar meu pai sentado nesta cadeira onde você está sentado aí. Agora nós vamos entender o que significa o valor e pensar que Deus deu um profeta para nós que realmente valorizou aquilo que tinha valor.
a ponto de uma senhora chegar para ele e falar: William Brana, eu gosto de ver você pregar e tudo, mas tem uma coisa que eu não concordo com você. Ele falou: o que, irmã? Ela falou: você exalta Jesus demais nas tuas pregações. E ele respondeu: é tudo que eu queria ter contra eu naquele dia, que eu exaltei ele demais. É porque conhece o valor das coisas, irmão. Depois que você ficou conhecendo o valor da salvação da tua alma, irmão, você não tem outra coisa para exaltar, não. É Ele que merece todo louvor, é digno de toda honra, toda exaltação. Oh, que coisa! E eu colocaria eu perdi os 100 milhões de dólares para colocar meu pai sentado aí enquanto eu ensino essa lição. Então, quanto vale o nosso dinheiro? 100 milhões de dólares, eu aperto o botão, perco, mas quero ver meu pai. Quanto vale o nosso dinheiro? Quanto mais é uma alma do que o dinheiro está vendo? O valor de uma alma? Oh, que coisa! E o profeta continua: mas deixe-me descontar uma coisa. Nós não temos esse dinheiro. Você é um homem pobre, todos nós somos. Isso mesmo. Nós vivemos no donativo do povo, sendo ministro. Mas, irmão, na África, um menininho, mais ou menos dessa altura, um menininho assim, na África, uma criancinha que ninguém dá nada por ele. Ele está falando da África, mas nós também tem lugar no Brasil aqui, lugar que criancinhas, entendeu? Que a exemplo da gente mesmo vai conhecer um sapato depois de 15 anos de idade. Mas não vou contar a história minha, não. Não vou contar que eu perdi o sapatão com 15 anos, tive que andar mais 6 meses descalço para ganhar outro. Vamos deixar essa história para lá. Tá bom? Mas a gente tem essas experiências. Entendeu? Então o profeta dizendo aqui: eu quero lhe contar isso. Nós não temos esse dinheiro. Você é um homem pobre, todos nós somos. Nós vivemos do donativo do povo, sendo ministro. Mas, irmão, na África, um menininho, mais ou menos dessa altura, uma prostituta da rua lá em Louisville, uma alma salva na eternidade. Você pegar uma prostituta da rua, você não imagina, às vezes dentro daquela carcaça ali, bebendo pinga e fazendo coisas, dentro daquela carcaça tem uma semente só esperando o abraço do eleito para nascer. O profeta, você não imagina o valor desse menininho lá da África. Ele está citando a África, mas em geral é o mundo. Que você não dá nada por aquela pessoa. Você não imagina quando aquela estrela estiver brilhando além. E nós envolto disso, aí está o seu valor. Irmão Deus, você já pensou? Vamos fazer um quadro aqui, para nós entender bem o quadro. Pega uma pessoa que está debaixo de uma ponte com um saco nas costas e coloca ele de lado, tira uma foto dele com o presidente da República, seja de qual país for, não estou falando do Brasil, pode ser do Brasil, pode ser de outro lugar. Pega essa pessoa que ninguém dá nada por ele. O máximo que pode dar é uma pratinha de 10 centavos, 15, está de mau gosto. Pega essa pessoa, tira uma foto dele com o presidente dos Estados Unidos, da Alemanha, sei lá onde for. E pede para uma pessoa classificar aquilo. Aonde você vai ter que escolher qual que você vai colocar no céu aqui. Irmão, 1 milhão de pessoas vai colocar o presidente no céu. E aquele coitadinho, ninguém dá nada por ele.
Aí Deus vem, salva aquele coitadinho que ninguém dá nada por ele e manda o presidente para o inferno. Aí as pessoas vão contra Deus. Diz que Deus errou de fazer isso aí. Irmão, Deus não está preocupado com o exterior de quem quer que seja. Ele está preocupado com a semente que ele tem dentro daquele exterior. É a semente tua que tem valor, é a alma que tem valor. Agora, se ele pediu para nós ser irrepreensível no corpo, na alma e no espírito, é porque você vai falar que é um cristão, uma vida mundana, bebendo, fumando, jogando, prostituindo e falando que é um cristão, você traz vergonha para o evangelho, é só por causa disso. Você traz vergonha. Agora você, como um cristão, você não vai querer trazer vergonha. Você acha que nós vamos querer trazer vergonha para uma igrejinha pura, maravilhosa, dessa que Deus tem na terra? Que Ele, por graça, permitiu nós entrar no companheirismo, do amor. Aí nós vamos permitir, nós vamos trazer vergonha para isso? Nós não podemos. Mas que Deus está obrigado a salvar uma pessoa de alto grau social e excluir um que não sabe às vezes nem fazer o ABC, não sabe escrever o nome ou sei lá o que é. Não, Deus não está preso nessas coisas. Deus ele tem compromisso com a semente dele. Por isso que Maria Madalena tinha uma semente lá dentro. O povo ninguém via nada. O povo queria era matar, mas ela tinha uma semente. Aí está o valor. Não é quanto você tem, quanto você deseja, quanto você pode fazer para salvar almas. Mas o que tem valor é tudo que você pode fazer para salvar almas para Cristo. O nosso dinheiro vai acabar. A nossa beleza vai acabar. As nossas vistas boas vai acabar. Entendeu? A nossa inteligência vai acabar. Vai virar nada nossa inteligência. Até a ciência vai desaparecer. Pastor, mas o senhor tem uma escritura para abonar isso? Eu tenho muitas, mas você quer que eu falo uma? É 1 Coríntios capítulo 13. Paulo fala a partir do verso 8 que é só o amor que vai permanecer, o resto vai virar nada, a ciência vai desaparecer, entendeu? Vai virar tudo em nada. Oh, que coisa! Mas se eu salvar uma alma para Cristo, irmão, enquanto haja eternidade, a glória de Deus repousará sobre esta alma. Você está vendo o valor onde é que está? Você está vendo o valor? Por isso, eu faço uma pergunta: o que é valor? Então, de qualquer forma, de que adiantaria quando você luta para conseguir respirar e o médico vê o pulso caindo? Eu tive num hospital há uns anos atrás, fazendo uma visita assim, com um irmão. Mas eu olhava para ele, você não via nada. Forte, tudo. E a gente crendo que o quadro ia reverter e tudo mais. Dali a pouco um médico chegou e chamou o pai dele, eu estava junto. Chamou o pai e a mãe particular. E o médico falou para o pai e para a mãe: olha, nós não temos mais nada que fazer. Já fizemos tudo. Moço de 46 anos, cheio, se eu olhar por fora, você não fala. Nós já fizemos tudo que podia fazer. Naquela hora que eu vi o médico falando aquilo particular fora, assim,
quarto, no corredor, lá falando para eles. A gente estava acompanhando ali, eu falei, meu Deus, mas me deu uma dor no coração. De ter que, você vê que a pessoa está indo embora, mas você olha por fora, você fala, meu Deus, como é que pode para essa saúde desse jeito? O médico chegou e falou, não tem condição, nós já fizemos tudo o que podia fazer. Não tem jeito de fazer mais nada. Entendeu como é que é? Quando você tem um problema de saúde, por exemplo, num braço, você trata ele, engessa quando quebra. Tem um problema na perna, a mesma coisa. Quando você tem um problema no fígado, é mais difícil um pouco, mas toma um remedinho amargoso, vai controlando. Quando tem um problema na vista, pinga um remédio, ou toma um remédio para clarear a vista. É bom, e assim vai no físico. Mas tem uma parte do físico nosso que, se a doença pegar ali, irmão, é complicadíssimo, Demar, que é o sangue. Se a doença pegar o sangue da pessoa, não é fácil. É algo que está direto com o coração. Entendeu como é que é? Então, uma leucemia, essas plaquetas branca que vai comendo as vermelhas, sei lá como é que funciona isso. Eu sei que dá um problema, que você põe uma bolsa de sangue cedo, de tarde já eliminou, você põe outra bolsa de sangue, de amanhã já não tem mais, você põe outra, você fica fazendo transfusão de sangue, e aquelas plaquetas, é tão terrível aquilo, irmão, e come tudo o sangue que você põe. E aí a pessoa está boa, mas vem tá. Agora, eu conheço uma menina que estava com leucemia e veio por irmão Brana fazer oração para ela. A mãe dela trouxe ela, menina com uns 10, 12 anos. Leucemia. E o profeta olhou para a menina e falou assim, pois é, essa menina está até dando um problema com a mãe está muito nervosa e tudo, sofrendo por causa da doença da filha, está sofrendo também. E o profeta disse, essa menina com essa doença para morrer. Mas só que agora o quadro vai ser invertido. O profeta orou pela menina e mandou a menina saudar a audiência. Pouco tempo depois, a menina de 20 e poucos quilos estava pesando 70, né, irmão? E depois nós vimos lá na frente ela se formando uma puta de uma mulher, um peso normal, tudo. Coisa maravilhosa, mas aí é um fato extraordinário, né? Aí é algo extraordinário. Deus pode fazer isso, viu? Por isso você não pode ter medo de nada. Mas quando o médico falou, nós não pode fazer mais nada, eu falei, aonde é que está o valor das coisas? Mas o irmão era cristão, firme, estava firme. Inclusive ele deixou um testemunho, sem saber que ia acontecer isso com ele. Ele deixou um testemunho e falou para a mãe dele. Falou, mãe, eu a partir de agora eu vou caminhar firme, mesmo na mensagem, que eu andei dando umas escorregadas aí, mas agora eu vou caminhar firme. Quando ele falou isso no domingo, na terça-feira ele foi internado e na outra terça-feira foi sepultado. Entendeu? A realidade está aí. Deus está interessado é na alma, é na semente. Deus tem compromisso com as sementes dele. Ele não pode perder um dos seus eleitos. Por isso, o que é valor? De qualquer forma, o que adiantaria quando você luta para conseguir respirar e o médico vê o pulso cair? De que serve todo o dinheiro e toda a popularidade? A hora que o médico fala, não tem mais jeito, o pulso está caindo. De que serve toda a popularidade? Ser a pessoa mais importante do mundo, de que serve? Veja, as pessoas vêm e batem nas nossas costas, ou você se torna uma grande pessoa, um grande homem. De que lhe adiantaria isso? O profeta diz, nem nada, 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 desvanece e fica tudo aqui na terra.
tudo aqui. Mas uma alma salva, você verá o seu nome envolto nela pelo tanto de tempo que a estrela da manhã resplandecer no céu. Você já pensou? Por isso, vamos salvar almas, irmãos, profeta falando. Vamos salvar a alma, cada um. Vocês, dona de casa, você não tem que ser pregador. Você, dona de casa, você não tem que ser um pregador. Faça alguma coisa para a glória de Deus. Lembre-se, as coisas eternas são as que duram para sempre, e isso é salvar a alma. Faça alguma coisa para a glória de Deus. Você não tem que ser uma pregadora, mas a vida tua prega a palavra de Deus. A maneira de viver a vida, o comportamento seu, a hospitalidade, o amor tem muita coisa para ser feita na obra de Deus, além da pregação. Faça alguma coisa, seja isso a primeira coisa de todo o seu trabalho e todas as suas ideias e todos os seus motivos. Seja alcançar uma alma. Esse é o valor. Que coisa! Se eu tivesse falecido e fosse um grande homem, um presidente como Abraham Lincoln ou algo assim, eu teria um grande memorial. Aqui a gente vê isso em todo lugar aí, memorial. Mas um dia isso deixaria de existir, esse memorial. Entendeu? Não, vou colocar meu nome numa pedra aí de mármore que vai ficar aí 600, 700, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos. Mas o que é 4000 anos? O que é 5000 anos? O que é 6000 anos perto de uma eternidade? Não é nada, vai desaparecer o memorial. As pessoas vão até esquecer que você existiu um dia. Pastor, mas o senhor falou demais agora. Vai existir, vai esquecer que eu existi, vai. Você sabe por que nós não esquecemos de Pedro, de Paulo, de João, de Bartolo, de tudo, dos discípulos de Jesus, dessas irmãs que foram discípulas também, fazendo coisa para a obra de Deus e tudo. Sabe por que nós não esquecemos do nome delas? É porque está escrito aqui na Bíblia, lê todo dia. Vou fazer uma pergunta aqui. Vamos Zé Carlos, como é que era o nome mesmo do teu tataravô? Não pode perguntar do teu pai, não. Eu sei que tem que responder. Não lembra, não? Nem do primeiro nome. Tudo bem. Irmão Orlando, qual é que era o nome do tataravô seu? Valentim da Silva, o tataravô seu? E o avô dele, como é que chamava? Irmão Oswaldo, como é que era o nome do tataravô seu? Não lembra mais? Vocês estão muito esquecidos, viu? Nós estamos esquecendo muito rápido das coisas. Ô, irmão, daqui 100 anos ninguém sabe quem foi você, não. Eu sou fulano e tal, nada. Daqui 100 anos. Ô, irmã Maria, como é que era o nome do tataravô da senhora? Tataravô está pertinho, 4 gerações só. Não lembra, não? Vocês não perguntam para mim.
Ai, ai, ai. Entendeu como é que é? Não adianta, irmão, daqui 100 anos ninguém sabe quem foi Lucimar, ninguém sabe quem foi Demar Penedo. Lu Anderson, como é que é o nome do tataravô seu? Daqui 100 anos ninguém vai saber quem era Lu Anderson. Você sabe, Lucas? O nome do tataravô? Então fala. Joaquim José Muniz. E o avô dele? Aí não dá mais. Você foi longe. Saber quem é o tataravô já é uma boa coisa. Mas se falar quem foi o avô dele, já ninguém sabe mais nada. Irmão, não adianta. Fica tudo aí, morre tudo aí. Até as memórias, lembranças das pessoas, fica tudo aí. Entendeu? E o bisavô meu, avô também. O tataravô se perco já. Não adianta, é 100 anos. Dá 100 anos para uma pessoa, tchau, acabou. Então é desse jeito que é. Olha para você ver uma coisa. Tudo bem, mas o memorial, até o memorial, vai virar nada. Vai virar nada. Agora o seu nome estará envolto nisso. Veja, uma alma salva na glória. O seu nome está envolto disso, pelo tanto de tempo que a eternidade for eternidade. Você vai estar em volta dessa alma salva. E se foi você que pregou o evangelho para ela, foi você que deu o testemunho. Tem pessoa que está sendo salva só de ver você viver a palavra. Você não fica nem sabendo. Lá na frente você fala, irmã, como é que você conseguiu entrar? Irmã, eu entrei, sabe por quê? Eu vizinhei com você. Mas eu nunca preguei para você. Pois é, você nunca pregou, mas só de ver você viver a palavra, eu tive vontade de ser como você é. Eu vizinhei com você, eu fui amigo teu. Eu vizinhei de terra com você, vizinhei de muro com você, eu vizinhei de profissão com você, que é a coisa mais difícil do mundo é combinar. Quem vizinha de profissão fica concorrente um do outro, vizinhança de muro fica concorrente, em vez de amar, vira concorrente um do outro. Entendeu como é que é? Eu fui vizinho seu, eu vi que você não foi concorrente de ninguém, você sempre desejou o bem, até para as pessoas que maltratavam você, eu vi que você desejava o bem, por isso eu tive sede de crer no mesmo Deus que você creu. Pastor, mas o senhor tem escritura para endossar que uma pessoa pode ganhar outra até sem falar nada? Eu tenho muitas escrituras. Você quer que eu fale uma? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, está escrito que uma mulher pode ganhar o marido sem palavras, sem falar nada, só pelo porte. Não precisa pregar para o marido, não. Vive a mensagem. Ama ele mais do que você amava antes. Faz o melhor para ele mais do que você fazia antes. Que ele vai falar, meu Deus, essa mulher minha antes de ser cristã, ela era boa e tudo, mas de vez em quando nós tínhamos uns ranca-toco aí, mas agora não. Agora parece que para ela parece que está tudo bem. A mulher parece que até parece que nem esquece mais de pôr sarna no feijão. A mulher melhorou demais, velho. Entendeu? É por causa da vida cristã. Aquela vida de amor, aquela vida de servir, sabe que é uma mulher que serve o esposo mesmo com amor, com alegria, com a coisa mais gostosa. Às vezes uma comida que ela não gosta muito, mas só porque ele gosta, ela faz do jeito que ele gosta. Tem um marido que gosta demais de macarrão, às vezes ela não quer nem comer macarrão, porque o macarrão engorda demais, coisa e tal, mas ela faz, que ele gosta. Meu marido gosta de um café sem açúcar, ela não gosta, ela gosta de um açuquinho no café, mas ela faz sem açúcar, porque gosta.
Entendeu como é que é? Aí ganha, aí a pessoa vai tendo sede de ter aquele mesmo espírito, de receber aquela luz, aquela bênção. Você não pode ter pressa, irmão. Mas eu agora mudei o jeito de servir meu marido e tudo, mas vamos ver se vai ser para pouco tempo, porque eu também senão não vou aguentar, porque ele é muito exigente. Não, deixa o tempo passar. Eu conheço o testemunho de uma que orou 15 anos para o marido e ele recebeu a luz. Um dia ele chegou em casa e começou a sortar os passarinhos, tinha 18, 20 gaiolas de passarinho. Ele chegou e começou a sortar um, sortar outro. Ela falou: mas por que você está sortando os passarinhos? Ele falou assim: Deus falou comigo lá na roça. Aí ela fazia 15 anos que estava com o joelho no chão orando pelo marido. A oração de um filho salva a mãe, salva o pai. A oração de um pai salva um filho. A salvação, o valor da alma, é o que tem valor, é isso aí. O resto é tudo o resto. Oh, que coisa maravilhosa! Quão agradecido estou nesta manhã, diz o profeta. Grato a ti, Senhor, pela tua salvação, pela tua graça, que me permitiu, Senhor, ver cerca de 1 milhão de almas se ajoelharem no altar. Ó Deus, algum dia glorioso, quando eu atravessar para o outro lado, e eu espero vê-lo todos brilhando lá, brilhando como estrelas. Meus irmãos aqui, minhas irmãs, esta manhã, cada um sente da mesma forma. Eles tiveram uma parte nisso. Se o inimigo vier falar para você que você não é importante para Deus, você não ganhou nenhuma alma, você não é importante. Você fala: tem duas coisas para falar para você, Satanás. Primeiro, se eu não ganhar nenhuma alma, eu mesmo conversando com ela e pregando para ela, mas eu faço parte do corpo, então eu tenho os privilégios que esse corpo tem. Tá? E tem outra coisa que eu vou falar para você, Satanás. Você sai do meu caminho, porque Deus não marcou tempo para me ganhar uma alma, não. Pode ser que eu não ganhei nenhuma ainda, mas daqui 10 anos eu vou ganhar uma. Aí Satanás fala: tem que ir embora, eu não posso fazer nada com essa pessoa, porque ele diz que nem que for daqui 10 anos ele vai conseguir ganhar uma, então não adianta eu querer lutar contra ele. Deus não marcou tempo para você. Você vai ver só. Pessoa que você nunca sonhava que ia aceitar essa mensagem, vai chegar para você e falar: muito obrigado pela vida tua, pela amizade tua, pela hospitalidade tua. Você me ajudou na hora que eu precisava. Você estendeu a mão. Você fez e eu reconhecer que eu não era nada por causa da vida tua e olhar para onde você estava olhando. Você vai ver só, Deus não fica devendo gratidão para ninguém. Você vai assustar. Você fala: meu Deus, eu não fiz nada para te ajudar a olhar para Jesus. Então, parece que você não fez, mas a tua vida fez muito por mim. Isso é maravilhoso. Olha aqui, ó. Eles tiveram uma parte nisso. Vocês tiveram uma parte nisso. De todas as almas que foi ganho, que essa igreja ganhou, que foi batizada no ministério, você tem parte, ó. Eles tiveram uma parte nisso, Senhor, pelas suas orações e súplica. Não é isso que está acontecendo? Você não está orando? Senhor, abençoa o nosso pastor nas viagens, nos cultos, na palavra que ele está trazendo.
Abençoa os nossos irmãos evangelistas, os diáconos, as irmãs que estão aí na cozinha, trabalhando para a obra de Deus, fazendo almoço para os filhos de Deus. As irmãs que viajou de tão longe, de quase 200, mais de 200 quilômetros para estar aqui, nesse culto, e todos vocês que vieram de mais perto, e todos que se esforçaram por estar aqui logo de manhã. Aleluia, você tem a sua recompensa. Profeta falando pelas suas orações e súplica, e esperando em Deus, orando, conversando com os outros, e falando favoravelmente das coisas de Deus. Quando você está falando, dando um testemunho, que Deus te ajudou, que Deus abriu o teu entendimento, que você enxergou coisas que você não enxergava antes. Quando você está falando, está dando um testemunho daquilo que Deus fez na tua vida, não é um testemunho do que Deus fez na vida do fulano, do cicrano, do bertano, mas é o que Ele fez na tua vida. E quando o Evangelho for pregado a toda criatura em testemunho, então virá o fim. Não tem pregação maior do que você dar um testemunho do que Deus fez na tua vida quando foi Ele que fez. Entendeu? Tem pregação maior do que essa, não? Não. A ciência vai desaparecer. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, tudo vai desaparecer. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, tudo vai desaparecer. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, vai desaparecer. Mas o testemunho da vida sua, do que Deus fez na tua vida, a maneira como Ele fez para salvar você, os livramentos que Ele deu na tua vida, para fazer com que você chegasse aqui para receber a palavra, a mensagem, isso aí tem um valor muito grande. Fala de Jesus para as pessoas, conta o que Ele fez para salvar você. Conta das oportunidades que Ele deu para você permanecer firme na graça e estar aqui numa manhã como esta. Fala das coisas maravilhosas que Ele tem feito. Oh, que coisa! E nós confiamos hoje, Deus, se houver alguém aqui que não esteja justamente onde deveria estar. Irmão, se tem alguém aqui nesta manhã que você sente que não está aonde deveria estar, se Deus está falando no teu coração, é o momento de você vir na frente, a hora que for dada a oportunidade, e levantar sua mão e dizer: pastor, marca o meu batismo. Que é o primeiro passo. Se tiver alguém, você não deixa passar essa oportunidade. Ah, mas eu preciso preparar primeiro. Não tem que preparar. Jesus falou: vem do jeito que está. Se nós for tentar preparar, nós mesmo preparar, nós nunca vai preparar nada. Quem somos nós para preparar o quê? É pela fé mesmo. Oh, que coisa! Se tem alguém aqui que não esteja justamente onde deveria estar, ou ainda não aceitou a Cristo como deveria, seja esse o dia que a única decisão imortal, eterna dessa pessoa seja feita. Decisão de te servir, Senhor. Conceda isso, Pai. Que cada cristão aqui, que seu coração queime dentro dele para ir a algum lugar, nos cantos, nas estradas, e para trazer almas perdidas, não importa quão humilde seja. Pode ser que traga uma alma, que traga 1 milhão atrás dela. Entendeu? Nós não sabemos o que estamos fazendo. Às vezes estas pequenas mães se perguntam: Senhor, mas nunca sabe
de que falam quando conversa com um jovem, ou algum velho, ou de alguma coisa sobre a alma deles. Concede, Senhor. Agora entra na palavra, Senhor. Tu estás na palavra. E dá-nos fé para fazer a palavra viver e atuar hoje em nossa vida, em nosso ser. Pois nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus para a tua glória. Amém. Louvado seja Deus. Aí o profeta conta a experiência do irmão Moody aqui. Ô irmão, todo equipamento que você precisa está na palavra, porque não vai dar tempo de nós ler tudo isso aqui não. E toda a segurança que você tem, eu tenho aqui umas 10 escrituras anotadas sobre isso, e mais umas 10 aqui sobre isso aqui. Tudo bem, não vai dar tempo de ler, mas o equipamento que você precisa está na palavra. E a segurança que você precisa, você tem que estar equipado. Tá? Você entrar no natural é assim. Você pega uma polícia, nós temos aqui, o irmão Marco trabalha na polícia, né, irmão Marco? Exército. Mas lá usa revólver também, usa capacete, usa farda, tudo do exército. Então o irmão Marco, ele trabalha no exército. Agora você pega um soldado do exército, de paisano, sem equipamento, sem nada, ele é uma pessoa comum que nem os outros mesmo, né? O irmão Brana fala que se um homem parar na pista aí, e ele der com a mão com uma carreta de paisano, sem equipamento, a carreta passa até por cima dele se ele brincar um pouco. Mas o irmão Brana fala que um hominho desse tamaninho, assim, pequenininho, se ele tiver com farda, um apito e um cacetete aqui, com uma farda de polícia, ele dá uma assobiada na frente de uma carreta, diz que ela queima os pneus, 36 mil quilos em cima, rasga os pneus e para, por causa do equipamento que ele tem. Mas ia entrar aqui, mas o tempo é curto, você sabe. Equipamento. Agora, o que dá segurança para uma pessoa é estar equipado. Entendeu? Você tem que estar equipado. Eu, por exemplo, que trabalhei na roça, no surcador, quem trabalha com lavoura, burro, de riscar terra com surcador, arar terra com boi, não trabalhei não, mas com arar terra com burro, arei. Você tem que estar equipado. Pega um animal, por exemplo, e põe no surgador, sem cabresto, sem tapa, sem nada, e entra numa terra. Aí, irmão Paulinho? Irmão Paulinho da Ouro Verde sabe o que é isso aí que eu estou falando. Você está sem equipamento. O marimbondo vem e morde na orelha do cavalo, acabou o cavaleiro, acabou quem está trabalhando, acabou tudo, sai no galope, dando coisa até na sombra, não tem equipamento. Agora, se você tem ele de freio, de tapa, e tudo certinho, arriamento em ordem, a rédea na mão, aí você está equipado. Mesmo que o marimbondo mordeu, você consegue controlar aquilo até passar aquilo. Equipamento. Conosco é a mesma coisa. Então o nosso equipamento espiritual está dentro da palavra, revestir de toda a armadura de Deus. Equipamento, para você ter segurança. A pessoa sai num carro aí a 100 por hora e não botou um cinto de segurança, entendeu? É um equipamento do carro para a pessoa. Se ele bater num cachorro a 100 por hora sem cinto de segurança, é arriscado morrer. E além de se ele bater com outro carro, um acidente dramático e tudo com cinto, entendeu? Agora tudo bem, eu sei que alguém pode levantar a mão e dizer assim, olha, se eu tivesse de cinto eu tinha morrido. Mas de cada 10 acidentes, 9 que está com cinto não escapa da morte. Pode morrer um. Agora o contrário, escapa um e morre 10. É o contrário. Então o cinto de segurança é um equipamento valoroso para um motorista de condução. Estou falando de experiência própria, que um dia eu abasteci a Kombi e andei 5 quilômetros. E um caminhão pegou eu de frente, que acabou com tudo, deu perca total. Mas eu tinha acabado de mutuar o cinto. Eu abasteci e mutuei o cinto.
E o cinto foi uma bênção na minha vida. Cinto de segurança, tá? É um equipamento. Você quer ter segurança? Então anda bem equipado, tá? Agora, é claro, você já sabe que o equipamento maior que nós temos é aquele que guarda a língua, né? Esse é o equipamento. Porque aí você já sabe o que Tiago fala sobre a língua. Pode falar, irmão Paulinho. Eu tenho uma sobrinha, uns 8 anos atrás, que ela não dava segurança. Podia ter salvo a vida dela. Ela estava no 3 no banco de trás, ela estava no meio ali, sem cinto. A hora que bateu o carro, ela voou para frente, Tivesse sido, tinha sido uma grande bênção na vida dela. E eu tive a experiência com o cinto, para mim foi uma bênção. Se tiver mais alguém que teve essa experiência, ao estar de cinto, foi abençoado. Você quer levantar a mão, pode também, não tem problema. Então, na escola é para isso, aí é bom, equipamento, tanto no natural como no espiritual. Agora, se no natural não precisa disso, imagine no espiritual muito mais. Irmão Maurício, pode falar. Comigo aconteceu 2 fatos. Quando eu fiz 18 anos, no dia do meu aniversário, com o tio Jair, eu bati o carro, bateu a Kombi ali na praça, e eu quebrei o nariz porque estava sem cinto. Numa outro acidente que teve lá, foi batido um trem de ferro, estava com cinto e não teve problema. Graças a Deus, foi 2 vezes foi ajudado. O cinto é um equipamento para ajudar. Você não deve sair. A hora que você está na partida do carro para sair, às vezes a gente esquece. Eu falo de mim mesmo. E quando que meu Deus, esqueci. Mas não pode esquecer. Tem coisa que não pode esquecer. Viu? Tem coisa que você tem que dar na partida. Já tem que mutuar o cinto primeiro, depois dar na partida. Para não esquecer mesmo. Porque é um equipamento de muito valor para o motorista. Tá? Mondemar, pode falar. Esse último acidente que eu tive, eu estava de cinto. O carro parou com as 4 rodas para cima. Eu estava pendurado no cinto. Eu estava na parte traseira do carro, preso no cinto. Na parte traseira. É onde não amassou. O carro estava embutindo ali. Onde não amassou o carro, mas eu estava preso no cinto. Estava pendurado. Depois com as 4 rodas para cima, eu pendurado. No teto, estava uns 20 centímetros mais ou menos assim. A hora que o carro parou, eu pendurado no cinto. Não entendi. Não entendi, porque na hora eu não entendi. Aí eu estava ali, engraçado, porque a gente fica para a pessoa, apavora num negócio desse, mas eu estava cegado, né? Eu olhei na porta, abri. Aí eu desabotoei o cinto. Eu levei a mão e desabotoei, mas eu não entendi. Depois que eu fui ver, estava na parte traseira, né? Estava do cinto. Eu não levei um rabiscão. Né? Então, entendeu? Eu não levei um rabiscão. Se você achar um que foi salvo por causa de estar sem o cinto, isso é 1 em 1 milhão. Mas o cinto é um equipamento mesmo de valor. Eu caí com um carro dentro de um rio de ponta cabeça uma vez, fiquei pendurado no cinto. Não tinha batido a cabeça no vidro da frente, tinha morrido também. Mas eu fiquei pendurado no cinto. No outro acidente, desmanchou o volante na minha barriga e eu estava sem. Tá. Até que eu estava sem cinto, o cinto estava com defeito. Eu só fui olhar por baixo para não ver, né? Mas Aí já foi o cinto tinha sobrenatural. defeito, eu andava com o cinto sem. Só. E estava praticamente sem cinto, né? Desmanchou o volante. Se eu tivesse cinto, o meu neto estava de cinto. Não aconteceu, o cinto cortou, porque a batida foi muito forte. Se ele não estava de cinto, ele tinha voado para para-brisa. Tinha morrido se ele não tivesse de cinto, mas estava, graças a Deus. Mas o cinto segurou ele e ele não aconteceu nada. Então, irmão, equipamento. Nós não podemos esquecer, tanto no natural. E tem uma coisa, Deus equipa você para o momento e a hora que precisa. Eu lembro quando meu pai cavou a enxadinha para mim, 28. Eu tinha uns 9 anos de idade, ele cavou a enxadinha para mim trabalhar. E eu era feliz, punhava a enxadinha nas costas, bornazinho de almoço. Eu tinha 9 anos e queria ser que nem um homem. Eu queria carregar a enxadinha. Eu carregar o meu bornazinho, que a mãe teve que fazer para mim. Não tinha esse negócio de pôr comida me junto do pai, não, punhava separado mesmo. Já ia aquele hominho de pé no chão, e com o chapeuzinho de paia na cabeça, enxadinha nas costas, e o bornazinho de argosto, e saía quebrando gelo no tempo de junho,
Maio, junho, quebrando gelo no pé, geado nem quebrava de gosto. A minha vida foi assim na roça. Mas aí, quando eu peguei uma idadinha, uns 12 anos para frente, o meu pai encavou uma enxada maior para mim. E eu acostumei com a enxadinha, 28. Nossa, é uma delícia. De repente meu pai falou: filho, agora o papai vai passar o número da enxada para 30. Eu vou encavar uma maiorzinha para você. Ah, mas por quê, pai? Eu continuo. Não, filho, agora você já está maior. Você precisa de um equipamento. Entendeu? Agora é diferente. Eu começou a ganhar dinheiro de homem com 13 anos, com a enxadinha 28. Não dá certo. Vou encavar uma 30. Do meu pai era 32. Vou encavar uma 30 para você. Aí encavou uma 30. Você, meu pai mudou o equipamento meu por causa da época. Estava precisando de ter uma enxada maior. E assim, cada um de nós tem que saber que tipo de equipamento que nós precisamos para o momento, para a hora que nós estamos vivendo. Tá? Equipamento. E no espiritual é a mesma coisa. Revestível de toda a armadura de Deus. Capacete da salvação, espada do Espírito, tudo. Tudo que for de Deus, entendeu? Você já está equipado mesmo. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem equipamento melhor que esse? Você está tomando ceia com pão ázimo e lavando o pé dos irmãos. Você quer um equipamento? Fala a verdade, que equipamento? Agora não pode sair de casa e esquecer o equipamento. Entendeu? Nós não podemos esquecer que nós fomos batizados no nome de Jesus. Nós não podemos esquecer que nós temos que tomar ceia. Nós não podemos esquecer que nós temos que lavar o pé do irmão. Nós não podemos esquecer de tudo que a Bíblia pede para nós. Nós não podemos esquecer que nós temos um profeta, a coluna de fogo está guiando a mensagem. Nós não podemos esquecer de nenhum equipamento desse. Eu acho que se uma pessoa vir aqui num culto de ceia e não tomar ceia, ele está esquecendo o equipamento em casa. Ele deixou o equipamento. Se ele tiver com o equipamento em ordem mesmo, ele vem aqui na mesa. Se ele tiver com o equipamento em cima mesmo, ele vai lavar o pé do irmão. Se ele tiver com o equipamento mesmo em cima, ele vai se colocar à disposição uns dos outros para ajudar um ou outro, se for preciso. Entendeu como é que é? Equipamento tem que estar em ordem. Ah, vem vindo uma carreta, aí o guarda fala para o outro guarda, fala assim: vai lá você, porque eu estou sem equipamento, ele não vai atender. Entendeu? Não, você não vai. Não, irmão, vai lá, toma ceia, você lava o pé, faz isso, ora por mim, tá, irmão? Ora por mim, mas cadê o equipamento? Você fazer isso, você mesmo, individual. Um dia o profeta foi no hospital visitar o filho dele, o irmão Bilipô, e o Bilipô falou para o pai dele, o irmão Brana, falou assim: pai, o senhor ora por mim? Ele falou: não, cadê o equipamento teu? É você que tem que orar por você. O irmão Brano falou isso para o Bilipô. Aí a pessoa deixa o equipamento em casa, deixa tudo em casa e depois fica pedindo oração. Oração, fulano, ora por mim que eu estou meio fraco. Ora por mim. Mas cadê o equipamento seu? Se não tiver o equipamento certo, não tem segurança, morre mesmo, porque tem curva uma atrás da outra, tem lombada uma atrás da outra, é uma armadilha em cada ponto do caminho. Se não tiver equipado mesmo do jeito que Deus quer que nós estejamos equipados, vai morrer mesmo e não tem jeito. Entendeu como é que é? Mas eu creio que você aqui nesta manhã está equipado. Aleluia, louvado seja Deus. Ô, irmão, eu estou preocupado com você, porque eu sei que você está com muita fome. Mas vamos terminar então aqui? Vamos terminar aqui, porque as irmãs gostam de servir um almoço para os irmãos, um almoço quentinho. Entendeu? Eu não gosto que os irmãos comem comida fria. E às vezes pode ser que a comida já está até esfriando. Mas eu quero ler uma oração do profeta aqui para nós terminar. Perguntas e respostas número 12, a partir do 11. Nosso Pai Celestial, nós estamos reunidos aqui como um grupo de homens,
homens cristãos que te ama, Senhor. Eu creio que nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Povo que te ama, Senhor, que tem dedicado as vidas e trabalho ao teu serviço. Há ministros aqui, jovens, homens de meia idade, eles têm igreja, eles são responsáveis diante de Deus. Há diáconos aqui, que são responsáveis em seus ofícios nesta igreja, diferentes, cada um tem a sua maneira, Há administradores aqui, suas responsabilidades, pastores, evangelistas, sejam o que forem. Senhor, nós somos responsáveis por Ti, e é por isso que nós reunimos, para que possamos todos falar a mesma coisa, como nos foi dito que fizéssemos na Escritura. Nós temos que chegar ao ponto de falar a mesma coisa. Nós devemos todos falar a mesma coisa, Senhor. E Pai, nós achamos nesse tipo de grupo que podemos encontrar talvez algum de nossos irmãos ou alguns de nós que teria pequenas diferenças sobre as coisas, e alguns que só perguntaram para realmente descobrir qual é a verdade sobre isso. Foi um culto de perguntas e respostas, teve muitas perguntas aqui, e nós sabemos que somos insuficientes, cada um de nós. Se eu pedisse a qualquer desses outros irmãos para vir aqui e responder essas perguntas, talvez ele seria tão suficiente ou mais do que eu seria para respondê-la. Aí você vê o profeta entrando na humildade e crendo que teria pessoas que poderiam ser melhor e mais suficiente para isso. Mas juntos estamos juntos estamos dependendo da Tua revelação, para que Tu nos possa revelar através da palavra, através do Teu Espírito, que isto, para que possamos ter uma resposta para cada pergunta, que nossos corações, Senhor, que possamos ser preenchidos com as respostas, e que possamos sair sentindo estamos mais equipados para o Teu serviço e para servirmos nosso ofício do que estamos agora, que possamos, nós cremos que vamos sair daqui melhor, mais equipados nesta manhã. Esse é o nosso propósito, de estarmos aqui, Pai. Conceda agora e responda nossas perguntas, Pai, enquanto esperamos em Ti, que não haja nenhum embaraço em nenhuma de nossa mente, para que possamos permanecer com aquela pergunta até que totalmente seja respondida, e estamos satisfeitos pelo Espírito. Ó Pai, concordando unanimemente por causa da Tua presença, nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui para isso, para descobrir aonde é que nós estamos parados. Cada pergunta que nós temos para fazer a Deus, nós cremos que Ele já respondeu para cada um de nós nesta manhã. Amém? Louvado seja Deus. Marra o cinto. Nós precisamos do equipamento completo de Deus para ter segurança na jornada, na caminhada, e valorizando uma alma que está acima de qualquer valor que você poderia pensar. Nome de nosso Senhor Jesus. Ô irmão, hoje é aniversário da irmã Márcia. Não. Mas por que eu não estou conseguindo ler? Irmã Rebeca.
Ah, tá. Aniversário da irmã Rebeca. 49 anos. Ah, eu estou precisando usar óculos mesmo, irmão. 20 anos, né, irmã Rebeca? 20 anos. Senhor Jesus conserva a irmã Rebeca. A irmã Rebeca, eu lembro de um dia que nós tivemos num culto aqui, eu não sei quantos anos que a irmã Rebeca tinha, não. Mas ela era bem jovenzinha mesmo. Eu lembro que eu fui tomado pela inspiração, eu falei uma coisa para ela aqui, e aquilo lá não foi eu mesmo, eu senti que algo falou, e quando eu vi já tinha falado. Eu falei para ela, pede o que você quiser. E eu não sei quantos anos faz disso. A irmã Rebeca chega a lembrar disso? Vai fazer uns 6 anos mais. Faz uns 6 anos. Pede o que você quiser. E Deus, a promessa dele não falha. Se você não pediu ainda, você pode pedir, porque não falha. Senhor Jesus abençoe. Nós vamos orar então. E já aproveitar então, colocar o aniversário da irmã Rebeca nas mãos do Senhor. 20 anos é uma idade bem significativa. O profeta diz que a gente começa a morrer a partir dos 21. Então a irmã Rebeca não começou a morrer ainda. Glória a Deus. Então vamos agradecer a Deus, né? Orar pelo almoço. Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. O tempo não dá para ir mais, né? A gente ficou devendo bastante coisa aqui, mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele completa tudo no nosso coração, né, irmão? A gente fica devendo naquilo que a gente pensou que ia falar, mas só que Deus sabe, né, o que é que tem que fazer. Tem alguma nota a mais ou nós podemos orar? Está tudo certo, irmãos? Tudo certinho? Glória a Deus. Então nós vamos ficar de pé. E aquele que sentir no coração, mas vem depressa para fazer a oração, nós vamos ser abençoados através da oração. Lembrando os irmãos que à tarde estaremos em Poços de Caldas com mais um culto de bênçãos. E aqueles que não podem estar ao vivo ali, nós vamos estar juntos através da internet. Da bênção divina. Glória a Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, te agradecer, Senhor, por esse culto maravilhoso, Senhor Deus, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, Pai. Que o Senhor possa abençoar a irmã Rebeca também, Pai. Que o Senhor possa abençoar também o almoço que será servido agora, Pai. Que seja santificado em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Um abraço fraternal, um bom almoço para todos nós.